Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio Silva e neste vídeo eu vou te mostrar o novo método de se inserir vídeos dentro da Unreal 5.1. Este método é muito mais simples do que o método anterior. Você precisa de apenas 2 passos para conseguir inserir vídeos dentro dos seus projetos da Unreal 5.1. Vamos lá? O primeiro passo é importar o vídeo para dentro do seu projeto. Nós podemos fazer de diversas formas, como você já sabe. Você pode vir aqui no botão importar, você pode clicar aqui no seu navegador e arrastar ele aqui para dentro do seu projeto. Caso você esteja fazendo um projeto apenas para gerar vídeo ou gerar uma sequência e tudo mais, você não precisa fazer esse subpasso que eu vou te ensinar agora. Nós precisamos ter uma pasta chamada pasta Movies dentro do seu Content. Por quê? Porque essa pasta Movies é onde nós vamos salvar o vídeo. Sem ela, o seu executável não vai saber qual é o vídeo que ele tem que tocar. Na verdade ele vai saber, mas ele não tem acesso ao vídeo, porque o vídeo vai estar salvo dentro do seu computador. Mas se você mandar o executável para o seu cliente, o vídeo não vai junto, a não ser que você crie uma pasta Movies. E aí você clica com o botão direito, vem aqui em Show in Explorer. E aqui dentro da sua pasta Movies, você vai copiar o vídeo que você quer e colar aqui. Aí você vai arrastar os vídeos aqui para dentro do seu projeto. Ou você vai importar manualmente também e encontrar ele dentro da sua pasta Movies. E aí você pode arrastar para a sua cena, posicionar onde você quer e dar play. Simples assim, já está tocando um vídeo para você dentro do projeto. Muito simples e muito rápido. Só para você entender como que era o processo anteriormente, eu tinha que criar um arquivo desse aqui chamado File Media Source, que é onde você vai indicar qual que é o vídeo que ele vai estar tocando ou a sequência de imagem. Depois que você fizesse isso, você tinha que criar um Media Player e depois uma textura para que fosse tocada o vídeo dentro dessa textura. E aí essa textura você colocava em um material, esse material você colocava no objeto e depois você tinha que criar uma blueprint para que esse vídeo fosse tocado. Agora é bem mais simples, você só posiciona ele, arrasta para a cena e dá play. Veja que ele automaticamente já assume o aspect ratio do vídeo. Então esse daqui das luzes é um vídeo que eu fiz para o Instagram e esse daqui é um vídeo que eu fiz para o YouTube. Então eles têm aspect ratios diferentes e ele toca automaticamente. Simples assim, né? Então você pode, se quiser, arrastar ele até onde fica a sua TV, por exemplo. Daí você clica nesse botãozinho aqui para ele abrir a mídia para você. Você escalona ele na posição que você quiser. E aí você encaixa o vídeo aqui. Mas existe um jeito bem mais prático do que ficar posicionando o vídeo aqui. E é isso que a gente vai aprender agora. Para isso, vamos entender como que funciona esse tal Media Plate, que é esse recurso novo da Unreal. Um segundo adendo nesse vídeo é o seguinte: para que você consiga tocar vários tipos de formatos de vídeo diferentes, por exemplo, XR, para que você possa ter mais compatibilidade com os codecs diferentes, por exemplo, MP4 ou a H264, por exemplo, e outros tipos de codec, é bom que você habilite o Media Player novo da Unreal, que é o Electra. Então nós vamos vir aqui em plugins, procure por Electra e aí você vai marcar esse Electra Player. Aí automaticamente ele vai marcar os outros, tá? É só reiniciar a sua Unreal e aí ele já vai deixar todos marcados. Este aqui é um novo player, é um player um pouco mais completo, que pode tocar vários tipos de mídia e também você consegue fazer play, pause e várias coisas diferentes durante o gameplay. Então utilize esse Electra Player. Com o Media Plate selecionado aqui, nós temos aqui no painel de detalhes várias informações. Então vamos passar rapidamente sobre o que elas fazem. Nós temos aqui em Media Plate, o primeiro campo aqui, nós temos as informações da Mesh, no caso, se ela é um plane, então você consegue controlar o aspect ratio do seu vídeo por aqui. Mas se você deixar no Auto Aspect Ratio marcado, ele vai assumir o aspect ratio do seu vídeo. Por isso que esse meu quadradinho aqui, quando eu dou play, ele toca na vertical ao invés de tocar na horizontal. Se eu deixar desmarcado desse vídeo aqui, veja que ele toca dentro do quadrado. Em esfera, você vai tocar o vídeo dentro de uma esfera.
Então a gente vai dar o play aqui e ele está tocando em uma esfera. Eu aumentei muito a escala dele aqui, ó, veja que ele está encobrindo a nossa cena. Quando eu der play, ele vai estar tocando lá o vídeo. Como não é um vídeo 360, ele ficou todo estranho, né? Mas se você tiver um vídeo em 360, você pode usar ele como céu, por exemplo. O material aqui, a gente vai ter que trocar o material pai, porque ele não está marcado com a tag para ser usado como céu. Então o Path Tracing não vai entender que ele é um céu. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Ainda com a esfera selecionada, veja que nós temos aqui o arco horizontal e o arco vertical, diferente do plane, que ele tem essas opções de aspect ratio. O arco horizontal é, no caso, o arco da esfera, então ele está em 360. Se eu colocar aqui 180 graus, veja que eu cortei a esfera em 180 graus. Se eu colocar aqui 90, ela ficou uma esfera cortada parecendo uma laranja, né? No aspecto vertical, você consegue, por exemplo, diminuir aqui o tamanho. Então você pode ter um telão gigante que é oval, e isso é muito utilizado em produção virtual, né? Aqueles telões que são mais curvados e tudo mais. Então você pode simular ele aqui, por exemplo, eu posso dar play e aí tá tocando aqui o vídeo nesta esfera cortada. E isso é bem interessante. Já a outra opção que nós temos é essa opção chamada Custom. E aí, dentro de Custom, você pode trocar a Static Mesh que você quer usar. Então eu vou escolher aqui a TV, ela apareceu ali atrás, né? E aí, como você pode ver, o vídeo está tocando na TV. Isso é bem legal. Um adendo muito importante. O primeiro slot de material é onde vai tocar o vídeo. Então você precisa trocar qual que é o primeiro slot. No caso dessa TV aqui, o primeiro slot está na tela. Como você pode ver, abrindo aqui a nossa Static Mesh, ela tem vários slots, e aí no caso nós temos vários materiais aplicados nela aqui. O primeiro slot de material é onde vai tocar o vídeo, então tenha cuidado para que a sua mesh tenha o primeiro elemento, que é onde vai tocar o seu vídeo, com o elemento 0, o material 0. Senão, quando você der play, ele vai começar a tocar em alguma outra parte da TV, atrás da TV ou nas bordas e tudo mais. Então o primeiro slot de material é onde vai tocar o vídeo. Vindo mais para baixo aqui, nós temos essa opção de playlist. Aqui você consegue dizer qual é o asset de playlist que você quer tocar, então você pode ter várias playlists salvas aqui. Isso não é tão necessário porque cada media plate tem a sua própria playlist salva. Então você pode ter uma playlist aqui e uma outra playlist tocando em um outro objeto. Aqui nesse campo, o primeiro item da playlist, ele está perguntando se você quer que toque um asset, no caso o asset que eu estou indicando é esse Luzes 2. Se eu, por exemplo, escolher esse sample vídeo que tem aqui dentro do projeto e der play de novo, ele começa a tocar o sample vídeo ali. Se eu escolher file, aí eu tenho que vir aqui nos três pontinhos e indicar aonde que está esse vídeo. Eu vou deixar aqui em asset e vou escolher aqui o vídeo do Fusca. Eu já vou deletar esse outro carinha aqui e veja que ele está com o nome que eu arrastei daqui para cá. Então, se você quiser mudar o nome, você pode trocar aqui o nome normalmente, para que você não se confunda. Aqui nós temos os controles da mídia. Esse daqui é o botão que vai abrir a mídia corrente. Então, quando você clica, ele começa a tocar a mídia que tem aqui na nossa playlist. Você consegue voltar, avançar e tudo mais. Clicando aqui em Open Media Plate, você vai ser apresentado a essa janelinha, que no caso é bem parecida com o Media Player que a gente tem aqui dentro da Unreal. Veja que aqui embaixo eu já tenho uma playlist, então ele está tocando o vídeo do Fusca. Se eu clicar aqui em mais, ele vai abrir mais um campo para eu colocar um outro vídeo, indicar um outro vídeo, ou eu posso vir aqui e deletar. Se eu clicar aqui, eu vou colocar o sample vídeo, por exemplo. Então ele vai estar tocando o sample vídeo e eu vou colocar mais um carinha na playlist que vai ser essa aqui de luzes, que vai tocar no aspect ratio diferente, mas não tem problema. Aqui você pode ver que nós temos os detalhes da mídia que está tocando. Então essa mídia que está tocando aqui, que é a de exemplo, está em 640 por 360, tem o frame rate, tem qual é o formato do codec e tudo mais. Se eu clicar aqui em Next, ele vai tocar o próximo e aí ele mostra para mim aqui a resolução, o formato, o frame rate e tudo mais. E aqui no Next não tem mais nenhum, então ele para. Eu posso voltar aqui para tocar
a mídia do Fusca. Essas informações que tem aqui são as mesmas informações que tem aqui, só que eu estou selecionando, quando eu clico aqui, eu estou selecionando o componente do Media Plate, que é esse carinha aqui, tá? Mas aqui embaixo nós temos os detalhes da mídia que está tocando, da mesma forma que aparece quando a gente clica aqui. Eu vou deixar tocando aqui para a gente ir assistindo os vídeos. Aqui, ó, em Play on Open, isso quer dizer que ele vai tocar assim que a sua mídia for aberta. No caso, ao dar play aqui, vamos dar um play no viewport, ele já começa a tocar ali pra gente dentro da nossa viewport. Por quê? Porque ele também está marcada a opção de autoplay. Se eu desligar isso daqui e der play, ele não vai aparecer para mim. Aí eu tenho que pedir para ele tocar usando uma blueprint. Isso a gente vai aprender numa aula separada. Enable Audio, a gente vai conseguir colocar o áudio para tocar. Aí veja que aqui apareceu para mim um Media Sound Component, que no caso ele vai fazer tocar o áudio que tem aqui na nossa Media Plate. Eu vou dar uma aula só sobre áudio, uma aula separada, tá? Mas quando eu der play aqui, vamos ver se vai tocar o áudio. Acho que vocês conseguem ouvir aí, né? Dá pra ver que tá tocando a música por aqui. A gente pode controlar esse Media Sound normalmente como qualquer outro asset de áudio. Nós temos essa opção aqui chamada Spatialization, que é quando a gente está olhando para um lado ou para o outro, o áudio vai tocar em um dos fones, ou no caso vai ser mais predominante em um dos fones. Para isso você precisa de um sistema estéreo, ou você põe um fone, ou você usa várias caixinhas de som. E Attenuation aqui no caso é baseado na distância, então quanto mais longe do objeto, mais baixo será o volume. Eu vou mostrar aqui os ícones. Veja que o componente de som não está aqui, né? Eu estou com ele selecionado, mas ele não está aqui. Ele está lá embaixo, ó. Por quê? Porque ele é criado no ponto zero. Eu acredito que nas próximas versões eles vão fazer com que ele seja criado exatamente onde está o Media Plate, porque não faz sentido eu colocar o Media Plate em um lugar e aí ele aparecer lá embaixo, por exemplo. Então o que você pode fazer é selecionar aqui o Media Plate, aí você vem aqui embaixo, ó, onde tem Transform, que eu também não sei porque o Transform está lá embaixo ao invés de estar lá em cima. Aí você pode copiar o Transform aqui, seleciona o Media Sound e cola o Transform aqui. Então agora no seu áudio está no ponto de origem da TV. Por que você vai ter que fazer isso daqui? Porque se por um acaso você quiser fazer espacialização, atenuação ou até mesmo abafar o som baseado nas paredes ou nas coisas que estão impedindo, por exemplo, eu posso ter essa TV lá atrás, no outro cômodo, e aí eu posso escutar o som mais abafado aqui. Por quê? Porque vai ter a barreira da parede. Se você quiser usar isso, aí você precisa deixar ele o mais corretamente na posição da TV. Se por acaso você não quiser usar isso, aí você pode deixar ele na posição que está lá. Quando nós estivermos falando sobre áudio nas outras aulas, eu vou mostrar para você. Então, essa aqui foi a opção de habilitar o áudio. Start Time é o tempo do vídeo. Então, esse meu vídeo do Fusca aqui tem mais ou menos 55 segundos. Então, se eu colocar em 50 aqui e der play, ele já está no finalzinho. E aí ele já passa para o próximo vídeo da playlist. Isso também é bem legal. Então você pode deixar os vídeos tocando já com a playlist. Isso é bem legal. Aqui, play somente quando estiver visível, né? Play only when visible. Faz com que o vídeo seja tirado da memória e do codec quando o Media Plate não estiver visível. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa opção marcada e dou play. Aí está tocando o nosso vídeo normalmente. Quando eu tiro ele da visão, ele para de tocar. Quando eu coloco de novo, ele está tocando. E aqui nós temos a opção de loop, então ele fica tocando o vídeo de forma loopada. Se tiverem vários vídeos, ele vai passando entre os vídeos e aí quando chegar no final, ele loopa para o primeiro. E aqui em Advanced nós temos algumas opções. Por exemplo, nós temos aqui o Sound Component, que é esse componente de áudio que a gente colocou quando a gente marcou essa caixinha aqui. E aí nós temos todas as opções de configurações dele. Mas é mais fácil você escolher o componente aqui e aí você vai e faz as configurações direto no componente. Então fica tudo mais fácil de encontrar. Nós temos aqui as opções da Static Mesh também. Então nós temos LOD, Static Mesh e tudo mais, que é a mesma coisa que você selecionar Static Mesh por aqui. Nós temos opções de cache, mas você pode deixar isso aqui marcado, porque é coisas mais avançadas para quem trabalha com produção virtual, precisa sincronizar o vídeo com a tela e tudo mais. Então isso aqui você não precisa mexer por enquanto.
E no caso nós temos os transforms, que a gente já tinha visto, os materiais que estão aplicados. Então, como eu disse, ele aplica o material de vídeo no primeiro elemento. Então ele vai sobrepor o elemento da Static Mesh que você selecionou. Então você tem que deixar os polígonos com o slot de material no 0, que é onde vai tocar o vídeo. A não ser que você queira deixar ele em plane e aí você seleciona aqui e escalona o vídeo para ficar aparecendo aonde você quiser. E mais para baixo, depois dos materiais, nós temos as opções de tag, user, físicas e tudo mais, que são as coisas padrão de qualquer ator dentro da Unreal. Muito fácil, né? Se você chegou até aqui no final, coloque aí nos comentários a hashtag Projevis e coloque também qual é a sua dúvida, seja sobre o Media Plate, sobre áudio ou qualquer outra coisa da Unreal 5.1. Não se esqueça de curtir, também de se inscrever no meu canal e compartilhar este vídeo. Espero que você tenha gostado desta aula, que ela te ajude bastante e nos vemos na próxima. Até mais!